Olá, 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 caçadores! Olá, caçadores! Boa noite! Boa noite! Estou dando início a mais uma live MCR. Boa noite, vamos esperar as pessoas entrarem. Enquanto isso, aqui nesse início de live, eu já vou enviar aqui os meus aviõezinhos. Bora lá! Vamos convidar essa galera. Bora fazer os nossos convites. Ih, tô chamando um galerão aqui. Acho que eu entrei no horário certinho, né? Eu entrei um minutinho antes, não sei. Bora lá. Pronto. Convidei um monte. Estamos ao vivo. Você está no Movimento Caçadores de Recompensa, que é feito sempre no YouTube, às 18h30. Só que eu tive um probleminha no YouTube. O meu botão de iniciar a live, não sei o que aconteceu, que eu clico e ele simplesmente não funciona. Daí eu falei, eu vou ter que resolver essa situação. Ainda bem que eu posso fazer agora no Instagram. Então estou aqui porque sexta-feira é o melhor momento. Seja bem-vinda, mãe. É o melhor momento e eu não posso deixar de vir aqui transbordar. Gente, sexta-feira, dia de MCR pra mim é dia sagrado. Tem sido assim, né? Graças a Deus, toda semana eu tenho conseguido estar aqui com vocês. Agora, semana que vem, já tenho um recadinho pra dar, já vou dar esse recadinho logo aqui no início da live, porque nós estamos aí com a segunda edição do Procurados, com uma convidada especial. Eu tô fazendo a edição e dia 17, semana que vem, dia 17, tá indo ao ar no YouTube, tá? O vídeo, e já tá tudo preparadinho, tá só passando por edição mesmo pra eu colocar lá no YouTube. E aí vocês fiquem atentos aqui ao Instagram, porque eu sempre aviso tudo por aqui nos stories. E eu tô colocando sempre, tô dando os spoilerzinhos, ainda não falei quem é a pessoa. Algumas pessoas já sabem, né? Porque eu coloquei o rosto dela, algumas pessoas reconheceram pelo retrato falado, mas algumas pessoas que eu conheço, né, ainda não conseguiram captar a mensagem, não sabem quem é a pessoa ainda. E vocês vão ficar sabendo dia 17 no YouTube, tá bom? E é isso, caçadores. Essa é uma noite especial, uma noite de recompensa. Como é maravilhoso você receber uma recompensa, ainda mais quando essa recompensa vem do alto. É maravilhoso demais. E hoje eu tô com uma recompensa aqui, que o tema dessa recompensa é: ovelha perdida não é ovelha rebelde. E aí você já pode anotar aí, porque eu digo que caçadores, os nossos caçadores aqui precisa ter assim nem que seja aqui, olha gente, vou mostrar pra vocês, nem que seja uma folhinha rabiscada assim como a minha. Tem que ter alguma coisa. Caçador que gosta de recompensa precisa pelo menos de um papelzinho de rascunho, tá bom? Papel e caneta, e já pode anotar aí que ovelha perdida não é ovelha rebelde. Hoje eu vou deixar um recado aqui. Um recado para algumas pessoas. Na verdade, eu quero trazer uma correção e também quero trazer um consolo. A palavra hoje ela vai corrigir, mas ela também vem para trazer um consolo, um conforto. E eu
pesquisei essa semana na palavra, eu orei, eu pedi orientação do Senhor. Eu já tenho essa palavra em destaque, sublinhada na minha Bíblia, há pelo menos, acho que é pelo menos um ano. Só que incrível que comigo e com o Senhor, na verdade, funciona de uma maneira diferente essa questão de fazer uma palavra e vir aqui trazer. Tem pessoas que têm palavra todo dia, abre a Bíblia, pum, já tem um alimento. Mas comigo e com o Senhor, funciona assim. Deus fala comigo, mas eu sinto no meu espírito que não é a hora. Sempre foi assim. E tem gente que já bateu de frente comigo e fala assim, não, né, assim, se você quiser falar, o Senhor vai ser contigo. Mas é o próprio Deus que fala comigo, não é o tempo. E é engraçado que, acho que a minha mãe sabe disso, minha mãe tá aqui na live. Quando eu comecei a escrever, eu sentava no computador, eu escrevia, daqui a pouco parava tudo, pum. Deus começava a me revelar algumas coisas e de repente parava tudo. E eu ficava 2, 3 dias sem conseguir sentar no computador. Eu sentava, olhava a mensagem, eu tenho que completar. E não vinha a revelação, não vinha. E eu ficava, Senhor, orando, e o Senhor falava pra mim, não é chegado o meu tempo, acalma teu coração. Eu não sei se o Senhor faz isso comigo pra trabalhar a minha ansiedade, eu não sei. Mas Ele me dá uma palavra, às vezes, em enigma, e Ele fala assim, eu vou falar com você. Mas quando Ele dá o desfecho, é num momento oportuno. Talvez não seja só pra mim. E com certeza não é. Porque o nosso Deus, Ele é abrangente. Então Ele fala comigo e essa palavra vai alcançar outras vidas. Então eu acredito que vem na hora e no momento certo, onde o nome dele há de ser glorificado. Assim eu penso. E essa palavra, ela já está guardada nos meus arquivos, sublinhada na minha Bíblia há bastante tempo. Tanto que eu acho que eu cheguei a falar com a minha mãe que eu ia falar sobre esse assunto, sobre as ovelhas. Só que eu não consegui, Deus me deu outro recado e falou, não, agora não é hora desse recado, é hora desse recado aqui. E tá tudo bem, eu tô aqui hoje para liberar para vocês porque é chegado a hora, é chegado o tempo dessa palavra. Vamos lá, eu estava de madrugada refletindo, na verdade eu acordei às 3 e pouca da manhã e eu estava em oração. Orei, naquele dia eu chorei muito, ajoelhei no chão da minha sala e fiquei ali clamando, orando por motivos meus de oração mesmo, e clamando ao Senhor, e clamando, e de repente eu comecei a pedir ao Senhor, fala assim, Senhor, uma coisa que me acalma é ouvir a sua voz, uma coisa que me sustenta, uma coisa que me alimenta de verdade, é quando Deus fala comigo e eu sei que é a voz dele. E aí eu fiquei clamando e falando, Senhor, fala comigo. Eu sempre peço ao Senhor uma palavra para sexta-feira, mas naquele dia ali ainda estava distante ainda da sexta, né? Da sexta-feira. Era acho que um final de semana, não lembro. Uma segunda-feira, eu acho. E eu ainda ia fazer ainda devocionais, que eu faço devocional de manhã. Mas de madrugada eu fiquei clamando ao Senhor e pedindo, Senhor, fala comigo. Seja bem-vinda, Lohane, maravilhosa. E aí eu fiquei clamando, gente. Eu orava ali, clamava, falei, Senhor, para eu me sentir bem, fala comigo. E aí o Senhor, quando eu abri a Bíblia, eu já abri nessa palavra que estava sublinhada. Eu falei, Senhor, essa daqui não, porque essa palavra aqui não sei porque o Senhor não quer que eu fale dela, então vou ler outra coisa. E fui procurando. De repente, eu comecei a ler esse texto aqui que eu vou ler com vocês agora. Mateus 18. Olha só como Deus é lindo. Deus ele é específico. Deus, quando ele quer falar, ele vai tecendo a história. A narrativa, a gente pensa que a narrativa é nossa. Deus, eu tô falando isso aqui aleatório porque é desejo do meu coração, mas não é. Deus, ele tem um princípio dele e ele começa a tecer, sabe? A mensagem de uma forma que quando ele começou a falar, não era no texto que eu sublinhei, era em outro texto, mas esse texto me colocou numa ponte e me levou até onde estava sublinhado. Olha que lindo. Mateus 18, do 10 ao 14, está escrito assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem não veio salvar o que se tinha perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece?
se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Aí eu li essa passagem e fiquei pensando no desprezo. Por que eu pensei no desprezo? Porque existem tantas ovelhas desgarradas. A gente sabe que estatisticamente, nos presídios, estatisticamente, nas ruas, como existe jovens, pessoas, até idosos de todas as idades, que já pertenceram a um círculo da religião, a um grupo de pessoas que professam a fé, mas essas pessoas, por algum motivo, elas se desgarraram, por algum motivo elas se desviaram do caminho, da rota. E aí eu fiquei pensando nisso. Nós temos uma facilidade muito grande. E eu tô querendo hoje aqui nessa live chamar a sua atenção. Chamar atenção para lideranças. Eu venho aqui nessa live, eu falei que seria uma live para chamar um pouco a atenção, de corrigir um pouco, mas também de consolar, de trazer uma palavra de conforto. E eu entendi o seguinte, que nós temos desprezado quem nós não deveríamos desprezar. O desprezo parte de dentro desse grupo religioso coletivamente. A gente não pode se isentar e dizer assim, não, eu não desprezo ninguém que está fora da igreja. Mas aí eu paro e penso, por que existem tantas almas por aí, abandonadas e desprezadas? Qual tem sido o papel da sociedade religiosa, estou falando do grupo religioso, para com essas vidas? Tânia, você está generalizando. Não, eu tô aqui, gente, eu tô aqui só para chamar a atenção, porque a mensagem ela vai de encontro ao coração, vai de encontro a corações que vão se identificar. Mas eu não tô querendo, de forma alguma, eu tô passando essa mensagem com todo o afeto, carinho, respeito e temor. Eu não tô querendo aqui apontar o dedo para ninguém. Antes de apontar o dedo para alguém, eu também aponto para mim. Porque essa palavra, ela veio para mim em primeiro lugar. Então seria bom que vocês, ao ouvir essa mensagem, vocês parassem e pensassem assim, não, então essa mensagem primeiro foi para ela. Mas essa mensagem também é para você. Porque tantas vidas estão sendo desprezadas por falta de discernimento. E aí elas estão por todos os montes, aguardando quem possa buscá-las. Existem muitos trabalhos lindos, trabalho social, trabalho que tem ido em busca das ovelhas. Mas existem muitas comunidades evangélicas, religiosas, de todas as espécies, que desprezam esses pequeninos. E aí, eu estava pensando o que causa o desprezo no cérebro de uma pessoa. Existe uma área cerebral chamada lobo frontal, que ele é prejudicado. A regulação emocional dessa pessoa é prejudicada quando ela é desprezada. O desprezo mata. O desprezo pode colocar uma pessoa em depressão. Por quê? Porque isso já é um condicionamento cerebral nosso desde os primórdios. O que acontecia lá nos primórdios? A gente tem que ir um pouco na história, eu estudei um pouquinho para poder estar trazendo essa mensagem aqui para vocês. O que acontecia lá nos primórdios? O homem não era assim como a gente, eles não se socializavam como a gente, eles viviam como animais praticamente. Eles viviam espalhados, daí eles eram também alvos fáceis de predadores, de animais mesmo. Eles tinham que caçar, era uma vida totalmente assim, parecida com a vida dos animais.
Então, o ser humano, os primeiros, né? Estou falando dos primórdios, o ser humano, ele tinha que andar em grupo. Para quê que ele andava em grupo? Para se proteger. Era mais fácil andar em grupo para que eles ficassem protegidos desses predadores. Só que aí eles entenderam o seguinte, que andar em muita quantidade, andar num grupo muito grande, isso dificultava, né, até a própria comunicação entre eles. Então eles foram se dividindo em grupos menores, em pequenos grupos. E esses homens, eles viviam como nômades, espalhados, eles saíam de um lugar para o outro. Aquela terra ali não estava produzindo muito, eles iam para outro, eles iam atrás de caças, de animais, de terra, de cultivo. E aí, eles começaram a virar nômades, mas eles começaram a criar pequenos grupos. E por que isso tem a ver com desprezo? Eu vou chegar lá. Como tudo é histórico. E o nosso condicionamento cerebral para os dias de hoje tem a ver com tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, esses homens, eles, para serem aceitos nesse pequeno grupo, o que eles tinham que fazer? Se comportarem bem. Eles precisavam se comportar para não serem desprezados pelo grupo. E se eles fossem desprezados pelo grupo, eles seriam alvos desses predadores, desses animais, e aí eles morreriam. Então, para não morrer, o que eles faziam? Eu preciso de aprovação social. Eu preciso me comportar bem. Eu tenho que pensar igual, eu tenho que agir igual, eu tenho que ser igualzinho a eles, porque se eu me comportar diferente, eu vou ser desprezado pelo grupo, vou caminhar sozinho até encontrar um novo grupo e com isso eu posso morrer. Porque quando eu estou em grupo, a palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um, né? É importante andar em grupo. Só que desconstruir isso aqui, hoje muitas pessoas sofrem de aprovação social. Eu preciso ser aprovado. Aí faz tudo o que o grupo quer para ser aprovado, mas na verdade essa pessoa ela não quer ser desprezada. Nós não gostamos de desprezo. O nosso cérebro não sabe lidar com isso. O desprezo mata. Aqui esses primeiros homens, eles ficavam protegidos nesse pequeno grupo para não morrerem. Minha mãe botou aqui, cheguei, graça e paz. A mensagem está só no início. Então, o que acontece é que esses homens, eles não queriam morrer. Eles não queriam morrer. Mas hoje, esses homens desprezam os outros e são desprezados. Aí eu quero perguntar para você, você já foi desprezado por um pequeno grupo? Você já se sentiu desprezado numa roda de amigos? Você tá ali conversando, ninguém te dá atenção? Ou já te desprezaram mesmo, às vezes, propositalmente? Você já se sentiu assim? Você não sente não é algo estranho? E te dá uma sensação assim de que você não está sendo aceito no grupo, que tem algo de errado em você. Mas na verdade não é. E aí, a gente entende que essa regulação emocional no nosso cérebro começa a ser prejudicado por causa do desprezo. O desprezo mata. E essas ovelhas que eu citei para vocês aqui, que estão espalhadas, continuam até os dias de hoje. Elas estão desprezadas. Por que as pessoas desprezam umas às outras? Cada um cria o seu motivo. Cada um vai criar um motivo para me desprezar. Eu não gosto da forma como a Tânia se veste. Eu não gosto da voz da Tânia. Eu não gosto, sei lá. Eu não gosto por N motivos. Se eu tô falando de ovelhas, eu tô falando agora de religião. Por que algumas pessoas são desprezadas dentro de um grupo religioso? Porque ela não lê a cartilha do jeito que está, ela não dança conforme a música, ela não se comporta igual a todos aqui nessa denominação ou nesse grupo.
essa pessoa que começa a ser desprezada. Quantas ovelhas nesse exato momento, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, estão tomando uma decisão? Eu não quero mais fazer parte desse grupo, eu vou embora. Quantas pessoas nesse exato momento estão se sentindo desprezadas e estão falando assim: se aqui eu estou sendo desprezado, eu não vou mais ficar aqui. Eu não sei nem para onde eu vou, eu só sei que eu não vou ficar aqui. E fogem e saem por conta do desprezo. E elas estão erradas? Eu pergunto para vocês, essas ovelhas estão erradas? Eu não vou dar a resposta, mas você pensa aí. Essa ovelha está sendo desprezada. Ela sai? Ela está errada? Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Por que essas ovelhas estão dispersas? Ezequiel 34. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Apacentam-se a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Verso 3: comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Verso 4, preste bastante atenção nesse verso 4. As fracas não são fortalecidas, as doentes não curastes, e as feridas não ligastes, as desgarradas não tornastes a trazer, e as perdidas não buscaste, mas dominas sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto alteiro. Assim as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. Os pastores apacentam a si mesmo. Eles apacentam a si mesmo. E não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas de sua boca, não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em ambos os pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deleitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Então aqui eu li para vocês até o verso 14. Nós vamos ver aqui no verso 4 por que essas ovelhas estão dispersas. Vamos ver aqui no verso 4? Tá assim, ó. Foi aqui que Deus falou comigo e que ficou sublinhado na minha Bíblia por tanto tempo.
As fracas não fortalecestes, as doentes não curaste, as feridas não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominas sobre elas com rigor e dureza. Aqui eu destaquei 5 tipos de ovelha. Por que elas são desprezadas? Então é interessante nós entendermos algo. Por que estamos desprezando? Por que estamos classificando? Por que estamos praticamente acusando essas ovelhas de serem rebeldes, quando elas não são rebeldes? E aqui vai clarificar para você. Para quando você tiver que julgar alguém pelos seus erros, pelo desafeto, por algum problema emocional, você trazer clareza e entender que não é da forma que a gente julga que Deus está julgando. E muitas das vezes nós julgamos no rigor humano. Nos tornamos algozes dessas ovelhas. A gente maltrata essas ovelhas. Ao ponto até mesmo delas se tornarem verdadeiramente ovelhas rebeldes. Então a gente precisa só entender que uma ovelha perdida não é uma ovelha rebelde. E eu vou falar aqui sobre 5 tipos de ovelha. Primeira ovelha é a ovelha fraca. Sabe qual é a ovelha fraca? A ovelha fraca é aquela ovelha que precisa de nutrição espiritual. A ovelha fraca é aquela que lê a palavra e não entende. Como que uma ovelha é uma pessoa que ela mal entra na igreja? Eu tô falando aqui do povo que lê Bíblia, tá? Como ela vai entrar e vai começar a entender as escrituras no primeiro ano de evangelho, segundo ano, ela ainda tá tomando leite ainda. E aí ela já começa a ser julgada. Ah, mas você não tá se vestindo bem. Esse comportamento, irmão, você para. E só acusa, mas não ensina, não nutre. Essa ovelha, ela é uma ovelha fraca. É uma ovelha que está começando a se alimentar ainda. É uma ovelha que precisa ser discipulada. E nós, antes de acusarmos essa ovelha e chamar essa ovelha de uma ovelha rebelde, a gente precisa levar nutrição para ela, discipulado para essa ovelha. Então, se você conhece alguém que não está caminhando direitinho, uma hora ela está com um comportamento legal, outra hora o comportamento dela não está muito bom, ela facilmente é levada para grupos. Seja bem-vinda, Luciene. Fica aqui, minha amiga, por favor. Você vai se identificar com essa mensagem, amiga. Vai se identificar. É bem a nossa cara. Eu aqui e Lu, a gente tem uma conexão aqui, nos pensamos as linhas de raciocínio, e ela vai entender sobre o que eu tô falando. Então, gente, a gente acusa a ovelha e fala que essa é uma ovelha perdida, quando ela está apenas fraca. Fraca por culpa daqueles que não promovem nutrição para ela. Por isso é que ela tá fraca. Ela tá fraca porque ela não tem instrução suficiente. Vamos dizer assim, eles ocultam informações para essa ovelha. Para essa ovelha ser dependente. Dependente da religião, do peso da religião. E aí o que acontece? Essa ovelha, ela fica ali. Ela fica no aprisco, porém sem nutrição e fraca. E ela vai só definhando. Ela não conhece a palavra direito, ela não conhece a verdade direito. Ela é acusada, desprezada, e aí ela vai só se enfraquecendo em todos os sentidos, inclusive na fé. Mas diga aí no seu coração, ovelha fraca não é ovelha rebelde. É uma ovelha sem nutrição. É uma ovelha que precisa ser discipulada. A gente precisa ter paciência com aquele ser humano que ele erra. Por quê? Porque ele não conhece as escrituras. Ele erra porque a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa pessoa precisa ter acesso à nutrição da palavra, para ela se fortalecer e permanecer até que ela se torne uma ovelha forte. Mas ovelha fraca não é ovelha rebelde. Segunda espécie de ovelha aqui, que continua no versículo 4 de Ezequiel 34, você pode procurar aí na sua Bíblia, é a ovelha doente.
A ovelha doente é aquela ovelha que está doente emocionalmente. Não é que eu cheguei na igreja e eu tenho uma doença física. Não, não é essa doença. Essa doença aqui da ovelha, a ovelha doente, é a ovelha que tem uma dor na alma. Ela tem uma doença almática, vamos dizer assim. Ela tá com feridas emocionais, ela precisa ser tratada do seu emocional. E aí, a gente não pode apontar para a ovelha e só ficar classificando o mundo externo dela. Ah, mas o mundo externo tá assim, mas é reflexo do mundo interno. Nós refletimos no externo como está o nosso coração. É tudo sobre o interno, porque tudo começa num reino interno. Se a mente não vai bem, os pensamentos não vão bem, os sentimentos também não irão. Se os sentimentos não estiverem de acordo, as ações também não serão boas. E se as ações não forem boas, os resultados dessa pessoa também serão ruins. E aí, por conta de quê? De um problema de alma. Essa ovelha, ela está com dificuldade de perdoar. Poxa, mas aquela pessoa ali está na igreja, mas não consegue perdoar o pai, não consegue perdoar a mãe, não consegue perdoar sei lá quem. Essa pessoa tem dificuldade de perdoar. Ah, mas quer cantar na igreja, mas quer sair para evangelizar, mas não consegue perdoar. Isso é uma ovelha rebelde. Ovelha doente não é ovelha rebelde. Ovelha doente precisa ser tratada emocionalmente. Eu sou super a favor que dentro das igrejas tenha aconselhamento pastoral, sim, mas também tenha profissionais para atender problemas emocionais. Ou então que essas igrejas direcionem essas pessoas para tratamento psicológico. Eu sou super a favor da psicologia. Já tive vontade até de ser psicóloga. Existem pessoas com problemas almáticos, pessoas com problemas seríssimos do passado e que não conseguem ressignificar. E em qualquer grupo que essa pessoa estiver, ela vai se apresentar doente emocionalmente. Eu não vou falar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Mas a gente não pode acusar essa ovelha e chamar essa ovelha de uma ovelha rebelde. Porque problema emocional é tratável, tanto pela palavra, quanto por profissionais. Pelo próprio Deus, quanto também pela medicina humana. Mas cuidado na hora de apontar para um irmãozinho, para uma irmãzinha que não consegue perdoar, que tem problema de ruminação, que reclama muito, e ficar chamando aquela pessoa de ovelha rebelde. Ela não é rebelde, ela é uma ovelha doente. E uma ovelha doente precisa da nossa ajuda. Ok? Terceiro grupo de ovelha é a ovelha ferida. A ovelha ferida, meu Deus, eu assim, quando eu vi isso daqui, eu consegui enxergar algumas pessoas, que eu não vou dizer quem, e que a gente às vezes tem uma facilidade, sabe, de falar assim, olha só como é que tá essa pessoa. Olha só como é que tá essa pessoa. Ela parece que quer tudo de imediato. Parece que tá desesperada. Ela quer tudo pra ontem. Ela dá fora assim do nada, ela vai, pá. A pessoa tá tão ferida, tá tão machucada, tá tão armada até os dentes, que ela mostra claramente a sua alma sangrando. Alguém passa pra ela e fala assim, paz do Senhor, irmã. Ah, irmã, que passeou pra você? Pra mim não tá nada bem. Ela tá desesperada. Já passou da ovelha doente para uma ovelha ferida. Ela tá sangrando. E às vezes a gente vê a ovelha ali gotejando do nosso lado, pingando sangue ali, de tanta ferida. E a gente não tem o carinho, a misericórdia de atar as feridas dela. De dar um abraço, mesmo sabendo que aquela ovelha é resistente porque ela tá com dor. Você gosta de tocar numa ferida? Você gosta quando você tá ferido, que alguém venha mexendo no seu machucado? Ninguém gosta. Quando tá sangrando, a gente quer evitar contato.
Ah, mas essa pessoa não quer contato. A gente liga, ela não responde. O pastor quer visitar, ela não quer. Eu quero dar um abraço, ela não. Ela tá ferida. Ela tá resistente. Também é um problema de alma. Mas essa pessoa precisa de justiça. Ela tá gritando por justiça, ela tá gritando por socorro imediato. Porque quando tá sangrando, a gente quer emergência. Quando tá doendo, a gente não vai cruzar as pernas e esperar. Não, tá tudo bem. Não, tá sangrando. Pode infeccionar. E a gente vê como corpo, a gente despreza a ovelha que tá ferida e deixa de entender que nós fazemos parte desse corpo. E se aquela ovelha tá gotejando, ela tá perdendo sangue, ela tá ferida, ela tá sentindo dor, todo o corpo é prejudicado. Então, eu falei da terceira classe de ovelhas, que é a ovelha ferida. Repita mais uma vez comigo. Ovelha ferida não é ovelha rebelde. Ovelha ferida não é ovelha rebelde. E a quarta ovelhinha que se desgarrou é a ovelha desviada. A ovelha desviada. Ah, essa ovelha aqui, ela sofre todo tipo de crítica. Lembra daquela irmã que pregava? Lembra daquela irmã do círculo de oração? Lembra daquela irmãzinha que fazia evangelismo com a gente? Lembra daquela irmã do louvor? Aquela ministra do louvor? Você lembra daquele irmãozinho que tocava uma guitarra como ninguém? Você lembra daquele irmão que ele era bom para compor? Você lembra daquele irmão que pregava muito? Nossa, ele chegou a ser ordenado a pastor. Você lembra daquele pastor que adulterou? Você lembra daquela irmãzinha que fornicou antes do casamento? Você lembra? Ah, menina, ela não tá mais na igreja, não. Essa pessoa não tá mais na igreja. Ela se desviou. Ah, é uma ovelha desviada. É uma ovelha desviada. E o comportamento dessa pessoa mudou tanto. Essa pessoa agora tá no mundo. Enche a boca assim, ela tá no mundo. Mas ela tá no mundo por quê? Essa ovelha tá por todos os montes por quê? Por que ela se desviou? Por que ela se desviou? Porque a ovelha ferida, ela precisa de dedicação. A ovelha ferida. Mas a ovelha desviada, ela precisa de orientação. Anota isso. Eu vou falar melhor aqui para você poder anotar, tá? A primeira ovelha, que é a ovelha doente, ela precisa ser assistida, ensinada. Não, ela precisa ser nutrida. A primeira ovelha, que é a ovelha fraca, ela precisa ser nutrida. A segunda ovelha é a ovelha doente. Essa ovelha doente, ela precisa ser o quê? Assistida. E aí, você tá bem hoje? Aí amanhã não precisa ficar ali em cima. Mas olha, vamos conversar. Como é que tá a sua alma? Ela precisa ser assistida, acompanhada. A terceira ovelha é a ovelha ferida. A ovelha ferida, ela já tá com um problema imediato. Tá doendo, tá sangrando. Então ela precisa de dedicação, um pouquinho mais de dedicação. Ligar pra essa ovelha todo dia. Abraçar mesmo quando ela não quer abraço. Vem cá, eu vou atar suas feridas. Tô junto com você, tamo junto. Tô com você, eu choro com você. Estamos aqui. Agora, a ovelha desviada, ela precisa ser orientada. Ela precisa de orientação. Porque a ovelha, a ovelha é um animalzinho que é um animalzinho frágil. É um animalzinho que ele se desgarra facilmente. Por quê? A ovelha, ela gosta de procurar pastos, não é isso? Então ela tá ali no meio das outras ovelhas e de repente ela se encanta por uma graminha um pouco mais verde, por uma aguinha um pouco mais fresca, e ela vai se distanciar um pouquinho. Ela encontrou uma outra nutrição, uma graminha melhor, daí ela vai lá, ela até enxerga bem, ela se orienta bem, né? Tô falando de geograficamente, mas ela vai saindo aos pouquinhos e vai se desgarrando do grupo.
em busca de algo que lhe atrai. E ela precisa do pastor para quê? Para trazer a orientação, para trazê-la de volta. E aí o pastor vem, opa, você se distanciou muito, vem para o grupo. Essa é a ovelha que vai se desgarrando. A ovelha ela não tem a capacidade de se orientar sozinha. Ela não tem essa capacidade. Ela precisa do pastor para orientá-la. E a gente tem uma facilidade de achar que todo mundo vai caminhar sozinho. A gente precisa ajudar. E essa palavra aqui é um recado para pastores. Mas se o Supremo Pastor habita dentro de você, você também tem esse poder de orientar. Você também tem esse poder. E a ovelha, eu escrevi aqui que as decisões dela é baseada no que vê de imediato. Ela viu a graminha, aí ela toma uma decisão. Talvez essa pessoa aí que está desviada, que você conhece, ela tomou uma decisão baseada na luta que enfrentou, em algum desafio que enfrentou. E aí ela tomou uma decisão errada, ela foi procurando uma graminha, até que ela se desgarrou. E aí vem todo mundo em cima. Você é uma ovelha desgarrada. Você é uma desviada. Essa palavra ela é tão pesada para quem não faz mais parte do grupo religioso. Ela é tão acusativa. Você é uma ovelha desviada. Parece que tem até um reverb. Já viu quando a gente fala e dá aquele reverb, vai repetindo? Você é desviada, desviada, desviada. Não é assim? Parece que fica ecoando lá dentro do ser daquela pessoa. Eu sou uma ovelha desviada. E parece que o desviado é rebelde. E você vai repetir mais uma vez. Que ovelha desviada não é ovelha rebelde. Ovelha desviada precisa ser orientada. Ela precisa só ser orientada. É uma ovelha que errou a rota. Ela errou a direção dela. Ela tomou outro rumo por algum motivo. E ela só precisa de orientação. E pronto. Com amor e orientação, essa ovelha volta para o aprisco. Quinto, ovelha perdida. É sobre essa ovelha aqui que eu tô falando. A ovelha perdida. É a ovelha que Cristo mandou a gente ir atrás dela. A ovelha perdida. A ovelha perdida, ela se desviou. E aí, depois que ela se desviou, ela se desviou, ela foi saindo tanto da rota, que ela sumiu. Ela desapareceu dos olhos de todos. Ela já não é mais a mesma. Ninguém sabe aonde está aquela pessoa, o que ela está fazendo. E ela some espiritualmente. Ela desaparece, não fisicamente. Às vezes a gente olha lá, aquela pessoa está lá. Mas ela espiritualmente, ela está desaparecida. Ela já não canta mais, ela já não ora mais, ela já não quer saber de Deus. Ela está totalmente perdida. Mas com muita misericórdia no meu coração, eu quero dizer que ovelha perdida não é ovelha rebelde. Ovelha perdida não é ovelha rebelde. Vamos ter misericórdia das ovelhas que estão perdidas. Eu não vou atrás daquele homem e daquela mulher. Aquele homem ali, aquele pastor ali caiu da graça. Quantos pastores que caíram. Acabou uma denominação inteira porque aquele pastor caiu, talvez em adultério ou em qualquer outro problema.
E ele até tentou se arrepender, mas ele ficou desprezado sozinho, não conseguiu se levantar. E aí esse pastor, ele sofreu uma acusação tão pesada, como se já bastasse o seu pecado, que bate ali na porta do coração dele todos os dias, você está em pecado. Ainda vem as acusações de todos aqueles que confiavam naquela pessoa. E diz para ele assim, ó, você é um perdido. Você está perdido, esse homem está perdido, perdido da graça, perdido de Deus. E aí eu fiquei pensando nessas pessoas que estão lá no presídio, que mataram, que estupraram, que caíram da graça por algum motivo, seja ele qual for. Estão perdidos. E estão por todos os montes, em todos os lugares na face dessa terra. Tem uma alma perdida, tem uma ovelha perdida. Mas Deus não tem prazer nessas almas que estão perdidas. Ele quer que todas elas se arrependam. Arrependimento cria novamente a ponte que conecta o homem a Deus. Se o pecado vem e quebra essa ponte, o arrependimento traz esse homem de novo a Deus, independente do que nós pensamos e sentimos. O arrependimento conecta o homem a Deus novamente, porque o arrependimento é o vai e não peques mais. Quem somos nós para Deus, pela sua graça, reconstruir essa ponte e nós irmos lá e quebrarmos essa ponte e falarmos assim, isso aqui é uma ovelha perdida. Ovelha perdida não é ovelha rebelde. Que isso, Tânia? Você está falando que ele não é rebelde, mas ele pecou. Pecado é rebeldia. No contexto dessa palavra, você vai entender no final. Essa ovelha aqui, ela precisa de um cuidado. Sabe qual é o cuidado que ela precisa? De que nós estejamos atentos a procurá-las. Nós precisamos procurá-las. Onde elas estão? Onde estão esses pastores? Onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres que estão perdidos, mas que se arrependeram? Alguns se arrependeram. Outros verdadeiramente se tornaram rebeldes. Então é aí que a gente precisa entender. Alguns só estão caídos na graça, caídos por algum problema de pecado, mas não são pessoas pecaminosas, são pessoas pecadoras que se arrependeram, porque tem muitos pecadores que se arrependeram por aí, mas nós estamos com os nossos olhos tão focados no problema que essa pessoa cometeu, que deixamos de perceber se há um arrependimento ali. E não levamos Jesus até essas pessoas, o Espírito Santo de Deus, para convencê-las do pecado, para que elas venham se arrepender. Porque nós temos essa missão. Mateus 18:10 diz que essas pessoas, olha só, não só essas pessoas, nós, todos nós. No verso 10 do capítulo 18 diz de Mateus que os anjos dessa pessoa sempre veem a face do Senhor. Já parou para pensar nesse versículo aqui? Que cada um de nós temos anjos que sempre veem a face do Senhor. Anjos preparados para nos guardar, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar. Nós temos anjos protetores que nos guardam, que nos protegem, que estão sempre vendo a face do Senhor. E nós desprezamos essas pessoas que também têm anjos. Nesse exato momento, tem anjos dando livramento para essa pessoa que está perdida, que está ferida, que está machucada, que está doente, que está fraca. Nesse exato momento, Deus está dando ordem aos anjos dele a respeito dessas pessoas e a gente está desprezando. Enquanto essas pessoas têm anjos para lhes guardar, nós nos tornamos algozes, carrascos, acusadores. E é isso que eu tô querendo aqui mostrar para vocês, essa simples palavra que Deus falou comigo,
que nós precisamos ter suavidade e misericórdia, pedir a Deus que nos dê um instante de misericórdia, de amor e de compaixão para com essas vidas e possamos ir atrás delas. Respeitar cada problema que cada uma tem enfrentado e não dizer assim, é tudo igual, é tudo ovelha perdida, é tudo ovelha rebelde. E não é. E não é. A intenção do coração daquela ovelha é seguir no aprisco, é estar com o Supremo Pastor, estar com o pastor, na verdade. Estou falando de pastor humano. Mas ela não conseguiu por algum motivo e ela foi se desgarrando, foi saindo e foi sendo tratada como uma ovelha rebelde, até que ela se tornou realmente. E aí eu coloquei aqui. Sabe o que esses pastores fazem com elas? Ezequiel 34:8. Deus vai livrar as ovelhas da boca deles. Está escrito em Ezequiel 34:8. Deus vai livrar as ovelhas da boca deles. Deles quem? Desses pastores. Pastores que deveriam livrar as ovelhas dos seus predadores se tornam pior do que eles. Eu escrevi isso aqui. Pastores que deveriam dar pasto para as ovelhas fazem delas pasto. Eu anotei isso aqui porque o texto fala que Deus vai livrar as ovelhas da boca desses pastores. E é da boca que acusa. É da boca que fala, você tá em desobediência, você vai ficar no banco. Não sou contra uma correção. Porque a correção, Deus ele corrige a quem ele ama. Mas eu sou contra o pastor acusar, o pastor maltratar, o pastor expor a ovelha. E eu não tô só querendo deixar recado aqui para pastores. Esse recado é para todo aquele que vive em comunhão e que acusa e que aponta o dedo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Cuidado com o que sai da nossa... A gente tem que ter cuidado com o que sai da nossa boca no trato com essas ovelhas. Glória a Deus. Deus vai julgar esses falsos pastores. Deus vai julgar. E é por isso que Jesus vem como Supremo Pastor. Para dizer assim, ó, acabou. Supremo Pastor agora sou eu. Eu cuido das minhas ovelhas, porque vocês não sabem cuidar como eu cuido. Louvado seja Deus, nós temos líderes abençoados que entendem o poder de pastorear ovelhas, que amam as ovelhas, que cuidam das ovelhas, que não matam as ovelhas. Mas existem pastores, e não só pastores, mas existem pessoas matando aquele que faz parte do seu próprio corpo. Infelizmente. Então, aqui eu destaquei que a ovelha, por ela não poder se orientar sozinha, ela não consegue se orientar sozinha. Ela erra o caminho. Aí Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho. O Supremo Pastor disse, eu sou o caminho. A ovelha, ela não possui mecanismo de defesa forte. Ela não é como um leão, um lobo. Ela não é assim. Ela não tem esse mecanismo de defesa. Ela é frágil. Chega a ser até um pouco ingênua. E aí vem qualquer tipo de predador ou qualquer tipo de problema ali, ela pode cair num buraco, ela pode se ferir, ela pode ser enganada. Ela pode ser enganada. E aí Jesus diz, o Supremo Pastor, você não vai ficar enganada, não. A mentira não vai te roubar, não. Eu sou a verdade. O Supremo Pastor, ele é caminho para essa ovelha. Ele é verdade.
E como a ovelha ela é um bichinho mais frágil, ela não tem esse sistema de defesa tão apurado. Ela tá sempre sendo perseguida para morrer, né? Correndo risco de morte. Então Jesus diz: eu sou a vida. O pastor vai estar sempre presente com a ovelha, independente da fragilidade dela. Se ela estiver fraca, se ela estiver doente, se ela estiver ferida, se ela estiver desviada, se ela estiver perdida. Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a gente só precisa ter essa misericórdia. Porque se Cristo habita em nós, nós precisamos ter o reflexo do amor de Cristo na nossa vida para com essas almas. Porque nesse momento tem um homossexual. Talvez pessoas que você conheça falam assim: eu não vou lá na casa daquela pessoa. Ah, desde que eu entrei para a igreja eu vou lá, aquele povo só bebe cerveja. Aquilo ali é desviado. Ó, cantava na igreja, saiu da igreja, eu vou ficar falando o que essa pessoa não deu nem bom dia. Tá perdido mesmo? Tá perdido por quê? Então aqui eu tô com um olhar de misericórdia, talvez entre alguém nessa live e esteja aqui, ou então que vai assistir essa live depois. Você pode até ter chegado ao grau de estar perdido, perdida. Mas Cristo quer te encontrar. Você pode estar aí gotejando sangue e ninguém quer saber de você. Todo mundo te vira as costas e te classifica como uma ovelha perdida quando você já se arrependeu, você já orou no seu quarto, já chorou, já pediu misericórdia do Senhor, mas você está sendo desprezado. Essa pessoa quer que você morra, mas Cristo não. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não te abandonei, eu sou o seu supremo pastor. Eu quero cuidar de você, você é minha. O seu dono sou eu. Não são os pastores dessa terra e nem os seus irmãos em Cristo. Eu sou o seu dono. O meu sangue foi vertido por você. Eu estou dando esse recado aqui ao coração de alguém. Essa palavra aqui talvez não seja para quem está me ouvindo aqui agora, mas é para alguém. Alguém que acha que já não tem mais jeito, eu estou tão perdido, que acho que nem Deus quer me encontrar. Tem pessoas que estão nesse exato momento pensando assim: Deus não me quer mais. Tamanho desprezo dos irmãos. Meu Deus. Ezequiel 34, do 15 ao 17. Eu mesma apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ovelhas e ovelhas. Quem é você? Que ovelha você é? Porque talvez você seja uma ovelha fraca, talvez você seja uma ovelha doente, talvez você seja uma ovelha ferida. Eu não sei que ovelha você é. Você nem precisa digitar aqui que ovelha você é. Se você é uma ovelha perdida, eu não sei. Só sei que tem uma classe de ovelhas aqui que Deus diz que destruirá, que é a ovelha gorda e forte. E é aqui que eu queria chegar. Que uma ovelha desviada, uma ovelha perdida, não é uma ovelha rebelde, porque em algumas traduções fala gorda e a forte fala da rebelde. Essa ovelha gorda é a ovelha que acha que está muito nutrida. Eu tô bem na foto. Do exterior. No interior não, mas ela se mostra muito bem. Eu tô nutrida. E não reconhece que ela tem um problema diante de Deus. Porque, gente, peraí. Quase todos os dias, eu oro ao Senhor clamando por causas minhas. Eu não sei se você faz isso, mas tem ser humano que se acha tão autossuficiente. Em mim o pecado nunca esbarrou. E aí ele julga
aquela ovelha que tá fraca, porque ele tá gordinho demais, gordinha demais, espiritualmente falando. Tá forte demais. Quando a gente vem ensinar, fala, não, isso eu já sei. Não, isso aí tá escrito no livro tal, que também tá escrito também no outro livro tal. Sabe Bíblia de capa a capa, participa de tudo, conhece tudo, sabe tudo, não tem que aprender nada. Tá forte demais. Essa ovelha aqui, que não tem um coração ensinável, uma ovelha autossuficiente, essa sim é a ovelha rebelde. A ovelha que não precisa de perdão. A ovelha que acusa. Eu gosto de usar as gírias aqui de carioca, né? Tá bem na foto. Essa aqui é a gordinha. Essa aqui é a ovelha fortinha, maravilhosa. Prega bem, fala bem. Impecável. E quando Deus vai corrigi-la, eu sou irrepreensível. Eu não preciso de repreensão. Essa ovelha aqui é uma ovelha que está sofrendo um risco. Ovelha rebelde é aquela que está se achando forte, gorda e não tem dependência do Supremo Pastor. Essas serão destruídas. Então, eu anotei aqui que é melhor ser uma ovelha perdida, dependente, do que uma ovelha forte e gorda que despreza o pasto. Para terminar essa mensagem, eu queria deixar uma revelação aqui para o teu coração. Uma recompensa que Deus me deu. Ontem, escrevendo, o Senhor me deu essa última recompensa aqui que eu quero compartilhar com vocês. Graças a Deus que nós temos o Supremo Pastor. Graças a Deus que nós temos o amor, a graça do Senhor. Você vê que são 5 tipos de ovelha. Que precisa o quê? Do 5 da graça, porque o 5 representa a graça. E aí Deus vai e me leva, enquanto eu estava escrevendo, Deus me leva para essa revelação e eu chorei ali, eu falei, Deus, o Senhor está falando aqui comigo, obrigada. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui. O Supremo Pastor é Cristo e lá no Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nutrição. Essa é para a ovelha fraca. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Descanso, repouso, refrigério. Isso é assistência. Isso é para a ovelha doente. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É aquela que está sangrando, é aquela que precisa de justiça imediata, que é a ovelha ferida. E para desviada é ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu não terei medo. Orientação. Aleluia. Verdadeiramente, Ele é o nosso pastor. E para perdida, certamente que a tua bondade e misericórdia, misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Encontro. A perdida precisa de encontro. A perdida precisa de misericórdia. A perdida precisa de bondade. Então o Senhor me falou, filha, por isso é que eu sou o pastor. Eu cuido desses 5 tipos de ovelha. Por isso que é. E por isso que está escrito o Salmo 23. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês o Salmo 23, para a gente terminar essa live. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Quebra o meu orgulho e faz me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração.
De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Essa música é linda demais. Vamos orar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, eu vou estar de olho aberto, profetizando para a tua vida. Você que está se sentindo desgarrado, ou você que tem desprezado por algum motivo, que nós possamos mudar isso hoje e olhar para essas almas que têm anjos diante de Deus cuidando delas, que a gente possa olhar com um olhar de misericórdia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, e na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não prive as ovelhas de se assentarem à mesa com suas acusações. Olhe para elas com um olhar de misericórdia. Vê se há nelas arrependimento. Deus abençoe a vida de vocês, caçadores. Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a cada um que passou por aqui, que saiu, que vai assistir depois. Não consegui estar no YouTube, mas se tudo der certo, semana que vem estarei lá. Eu não sei o que está acontecendo com o botão do iniciar a live. Mas eu também gosto de estar aqui. É porque eu acho que lá no YouTube tem um alcance maior. Mas eu também vou estar pegando essa live aqui, eu vou deixar salva e eu vou colocar lá como vídeo, porque alcança alguém. Não é mesmo alcance, mas tem alcance. Eu também tô com problema no meu microfone, o áudio não ficou muito bom semana passada, não sei porquê. Talvez porque eu não tenha carregado direito, eu não sei. Aqui o áudio fica melhor. É isso, gente. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Passaram amigas aqui, a Lohane, a Luciene, a Ive. Gente, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Alguém colocou aqui, glória a Deus, shalom, irmã, boa noite. Gil Costa. Na verdade, seja bem-vindo, não, porque ele já deve ter entrado, não sei se saiu. Gil, seja bem-vindo aqui aos caçadores. Volte mais vezes. Estaremos aqui, gente, sexta-feira que vem, ou aqui, ou lá no YouTube. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. Beijão, beijão.